Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro João Cravinho, agradecer a sua presença e as suas declarações nesta nossa reunião. No início da reunião, na exposição inicial que o Sr. Engenheiro fez, afirmou que, relativamente a este concurso do eixo ferroviário Lisboa-Setúbal, digamos, Norte-Sul, disse, e eu tomei nota, que a CP não podia concorrer porque o objetivo era abrir o mercado à iniciativa privada. E eu gostava de lhe perguntar em que circunstâncias é que admitia, na altura, que estas coisas não corressem assim. Ou seja, em que medida, com base em que regra, é que decidiu dar essa orientação, presumo que tenha sido dada essa ordem por si, e pergunto-lhe se isto assim foi, se houve de facto uma orientação política dada por si enquanto Ministro, para que a CP fosse impedida de concorrer e que a sua proposta ou a sua candidatura pudesse ser pesada e avaliada como acabaram por ser os privados. Bom, isto, portanto, é uma doutrina que vem de 92. Para não estar... E concordou quando estava em funções? Como? Eu pergunto se o senhor concordou quando estava em funções. A pergunta colocada não tinha a ver com a obrigatoriedade do monopólio da CP, tinha a ver com a proibição da participação da CP, nesse caso. Eu já agora sobre isso pedi-lhe um esclarecimento sobre essa coisa do comboio para o Pinhal Novo. O Sr. Engenheiro pode-nos explicar que comboio para o Pinhal Novo é esse? É que eu saiba, só há intercidades para o Alentejo e para o Algarve que param lá. Portanto, está a comparar um suburbano com o intercidades. Mas é curioso que, por exemplo, a linha de Sintra, que tinha material circulante novo há coisa de 4 ou 5 anos, tinha um standard de qualidade aí sim mensurável porque era comparável, coisa que já não acontecia, por exemplo, com a linha do Sado, que, por exemplo, durante a sua governação foi bloqueada a eletrificação durante vários anos, colocando assim uma comparação impossível entre o standard de qualidade, que era forçosamente baixo, porque era impedido o investimento, com um privado que tinha condições que a CP nunca tinha tido e ainda hoje não tem. Como é que pode explicar essa opção política? Quer dizer que não se investe nas infraestruturas e no material circulante quando se trata do público, mas põe-se os contribuintes a pagar o investimento para a exploração privada. Foi o caso que aconteceu com a Fertag. Não quer dizer isso. Não quer dizer isso de maneira nenhuma. Sucedeu. Não, mas não quer dizer isso, nem sucedeu. Eu sei que essa é a tese do seu partido. Não é? Fui ler... É a tese do Tribunal Constitucional, Sr. Engenheiro. Está aqui escrito na página... Está aqui escrito na página 4, um projeto a cargo do Estado, ou seja, só viável com os pagamentos efetuados pelos contribuintes. É a página 4 do relatório do Tribunal de Contas. Objetivamente, partindo dos pontos concretos em que o concurso e o contrato e a concessão se realizou, eu pergunto-lhe se tem conhecimento de algum serviço prestado pela CP que tenha tido idênticas condições àquelas que a Fertag teve. Se me faz essa pergunta, eu vou-lhe responder honestamente, sem ser totalmente conclusivo. Tanto quanto eu sei, ou julgo saber, nos últimos 10, 12 anos, a Fertagos teve melhores condições para prestar o serviço que presta do que a CP na generalidade dos casos. Tanto quanto eu sei, a sua pergunta tem razão de ser. A CP teve menos condições para prestar o serviço ao nível e qualidade do que prestou a Fertagos. Eu gostava de lhe perguntar, Sr. Engenheiro, se essa capacidade técnica, que do ponto de vista da infraestrutura, nomeadamente, era originária na CP, anterior a essa segmentação do tal novo modelo, se o senhor considera que a situação económico-financeira que mencionou há pouco, da dívida histórica avultada, se é ou não ela própria resultante das condições em que o acionista-Estado
colocou a empresa a operar ao longo dos anos, criando assim distorções na capacidade de comparar com qualquer privado. Eu não sei se entendia bem a questão e posso desde já dizer que talvez não tenha entendido bem. Mas a questão que me põe, não é, tem muito mais fundo, muito mais extensão, muito mais profundidade do que a que releva de uma comparação CP e TAGOS. Não é? E Fertagos. Quer dizer, as condições são diferentes, são mais favoráveis a Fertagos. Sr. Engenheiro, temos objetivamente uma realidade. E eu julgo que não Claro, é, sentado, eu julgo que não é difícil compreender o panorama que temos. A questão era outra, Sr. Engenheiro. Era quando colocava se, do ponto de vista das condições económico-financeiras que hoje são verificadas na CP como argumento para que se entregue a exploração do transporte ferroviário a entidades privadas, se essa questão não é um resultado de políticas concretas, de desinvestimento e de bloqueio económico e financeiro, quando, por outro lado, o agente privado tem condições altamente favoráveis com a criação, inclusivamente, de uma rendibilidade que seria impossível sem o favorecimento que teve, e eu estou a medir a palavra, favorecimento por parte do Estado. A pergunta é, em que medida é que a decisão política de ter um privado no setor ferroviário justificava isto tudo? Os custos que teve, e não estou a falar dos benefícios de haver uma linha ferroviária, a existência da linha ferroviária não estava sujeita, subordinada à sua gestão privada, penso eu. Eu pergunto se a entrega ao privado, se a introdução de um parceiro, como se tem dito nesta linguagem, privado que gere o transporte ferroviário, no seu entendimento, justificou e tornou aceitável esta opção. Eu julgo que me estou a fazer entender. É que há pouco o senhor avaliou as vantagens da existência de uma linha férrea. Eu estou a perguntar-lhe sobre as vantagens da gestão privada daquela linha férrea, com tudo o que isso implicou, porque podia ser de gestão pública. Quando fala na questão da gestão e da organização interna do serviço e da empresa, está-se a referir, por exemplo, às condições de trabalho e à forma como as relações laborais se realizam por oposição à ACP, em que na Fertagos, por exemplo, não há contratação coletiva por acordo de empresa, que não existe, em que os maquinistas podem ser hoje maquinistas e amanhã revisores, não há essa escala profissional, ao contrário daquilo que na CP existe. Portanto, pensa que existe uma evolução favorável comparativamente ao que existia na CP. É esse tipo de organização que está a falar, só para percebermos melhor. Eu só queria perceber melhor o que é que o Sr. Engenheiro queria dizer há pouco com essa questão da organização e da gestão interna, porque ao nível do funcionamento da empresa temos nota desta realidade concreta, que é de não haver acordo da empresa, por exemplo, que é não haver a figura de maquinista, há o agente único. Isto na CP não acontece, não é? Podia ser isto, estava a querer referir. De facto, podíamos ter muito para dizer sobre o que era a ferrovia antes da nacionalização e quando era a gestão privada e o que era no tempo do fascismo, mas isso levava-nos muito longe e tomava-nos muito tempo. Mas eu gostava de fazer uma pergunta ainda que tinha que ver com esta questão, digamos, do custo do custar, que é uma expressão que ultimamente tem vindo para cima da mesa várias vezes. Dá a ideia que quer em 92, com a portaria da primeira tentativa, vamos lá, do concurso para o eixo ferroviário, quer em 96, a partir de 96, já com o Sr. Engenheiro em funções enquanto Ministro, havia esta ideia de que temos aqui introduzir uma empresa privada neste setor, custo custar. E quando falou há pouco das condições muito exigentes, digamos assim, relativamente à entrada dos privados e que essa remuneração do capital privado colocava aquelas condições exigidas para que, quanto mais não fosse, eles aparecessem a concurso. A pergunta que eu lhe coloco é se havia uma perspectiva de um passo anterior justificar o passo seguinte, porque quando diz que já havia uma reforma em curso, eu pergunto se não tinha sido precisamente para isso que a tal dita reforma tinha sido lançada,
porque se diz que acende o lume para depois fazer chá e diz, bem, já que está o lume aceso agora, aproveita-se e faz-se o chá, porque não faz sentido ter o lume aceso para não se fazer isto. Eu pergunto-lhe se nós não estávamos perante uma política de factos consumados, em que um passo anterior justificava o passo seguinte e em que, na verdade, o que estava aqui em causa era precisamente abrir a porta a esse setor privado com os benefícios que acabou por se revelar que o agente privado, chamasse Fertagos ou chamasse Stagecoach, havia de ter. Eu a seguir queria falar dos preços. Mas vai ter que ser na segunda ronda, porque já excedeu largamente o tempo que dispunha. Sr. Presidente, então, nesse caso, eu queria dizer o seguinte, se me dá licença agora como interpelação à mesa. O PCP hoje vai realizar uma audição parlamentar que está marcada para as 2h30. Pode dar-se o caso, de acordo com o andamento dos trabalhos desta nossa reunião, pode dar-se o caso de não haver condições para, nessa segunda ronda, o PCP intervir. E se assim acontecer, eu gostaria, desde já, de deixar esta explicação para o Sr. Engenheiro João Cravinho, para que os Srs. Deputados tenham em conta que, no caso do PCP não continuar a participar nesta segunda ronda e não poder intervir, fica dada a explicação, tem a ver com uma audição parlamentar que nós realizamos às 14h30 sobre a RTP. Se isso acontecer, se não puder intervir, fica dada a explicação e agradeço. Muito obrigado.